Era sábado e depois do almoço comecei a sentir uma dor de cabeça. Busquei o meu remedinho de enxaqueca para amenizar a dor e, para minha surpresa, remédio vencido. Optei por um outro qualquer da prateleira, o que não foi suficiente. E aí começa o milagre. A dor aumentou e às 3 da manhã daquela madrugada gelada de Porto Alegre, baixamos na emergência do hospital. Fui atendida, dor insuportável de cabeça, cadeira gelada do hospital, medicação na veia, tomografia, frio e tudo que eu mais sonhava era o sofá cinza da minha casa. 8 horas se passaram quando eu fui até a médica e perguntei: doutora, a senhora não vai me liberar? Todas as pessoas que entraram comigo na madrugada já estão sendo liberadas. E eu? Olha, você não será liberada, pois descobrimos um tumor no seu cérebro. Oi? Tudo indica que é benigno, mas você terá que ficar para fazer outros exames e descartar coisas piores. Oi? Eu e o meu marido nos olhamos, tentando concatenar as palavras que a gente tinha acabado de ouvir. Não deu tempo do cérebro processar e voltei para minha conhecida poltrona gelada e outras máquinas de exame. Frio, medo, testes de sangue, exames de imagem, barulho ensurdecedor das máquinas, contraste na veia e nos sentimentos. Queimação no corpo, pensamentos de dúvida e lá dentro daquele túnel eu também pensava: está tudo bem. Foram mais 5 longas horas de espera, até que a médica me chama com o veredito. Você tem um tumor cerebral e só está sendo liberada na condição de fazer um acompanhamento com um neurologista. Liberada, saí de lá foi presa num diagnóstico, numa condição inesperada de vida. Eu busquei naquela madrugada um analgésico e voltei para casa com uma bomba armada nas mãos, ou melhor, no meu cérebro. Foi aí que eu comecei a corrida para entender o meu caso. Eu passei por 3 neurologistas que me atenderam com a empatia de um azulejo. Todos disseram que eu tinha um meningioma e deveria me submeter a uma cirurgia de grande porte para a retirada do tumor cerebral. E eles falavam isso sem ao menos mudar a expressão do rosto ou o tom de voz. O chão se abriu para mim, sabe? Afinal de contas, a gente nunca imagina tendo que encarar uma situação dessa. Para você ter uma ideia, para eu tirar sangue, eu tenho que fazer isso deitada na maca, senão eu desmaio de tão nervosa. Imagina encarar uma cirurgia cerebral. Consultei então com o médico número 4, o Dr. José Augusto Lemos, do Espírito Santo. Ele foi o único a me perguntar: como é que você está se sentindo com tudo isso? E ele me disse uma coisa que mudou completamente a maneira de olhar para tudo que eu estava vivendo. Ele falou assim: Luciana, gostaria de te lembrar que você não é esse tumor. Sabe quando você amplia a visão? Me fez ampliar o mundo e entender que aquele tumor era apenas um desafio e que existia muita vida para além do tumor. Essa fala me fez assumir com muita vontade o meu papel de protagonista e não de vítima. Abriu espaço para eu poder buscar a minha cura, para continuar sonhando e continuar vendo coisas boas que estavam acontecendo comigo, como, por exemplo, a chegada desse médico. Como a dor de cabeça que eu tive não estava relacionada ao tumor, o doutor me sugeriu aguardar 3 meses e repetir o exame, e depois a gente entenderia os próximos passos. Vai que nesse período o tumor se estabilizasse e eu tivesse apenas que acompanhar? E enquanto protagonista e acreditando que tudo o que acontece no corpo é reflexo de conflitos internos, mergulhei no autoconhecimento. Intensifiquei as sessões de terapia, comecei a prática da meditação, todos os dias me dedicava pelo menos 2 horas no exercício de entender mais sobre mim e de me conectar com a minha essência e espiritualidade. Alimentação saudável, exercícios físicos todos os dias. Uma prática intensa de rituais para me conectar com o divino dentro e fora de mim. E foi nesse processo que eu descobri a importância de se viver intensamente o momento presente. Afinal, o agora é a única coisa que a gente tem, a única. 3 meses se passaram nessa onda, nesse cuidado comigo mesma e fiz uma nova ressonância. E para minha surpresa, o tumor aumentou. Entrei em pânico e com um medo avassalador
comecei a busca por neurocirurgião aqui em Porto Alegre. Eu entrei numa consulta com um doutor mega recomendado. 60% da consulta, o médico falou nos riscos da cirurgia, que eu poderia ficar com sequelas irreversíveis na parte motora e na parte da linguagem. E eu falei com ele, doutor, linguagem? Como assim? Linguagem é uma coisa bem complexa. Pode ser algum problema na fala ou até o entendimento de que isto aqui é uma folha de papel. E ele puxa um papel. Gente, eu fiquei em pânico. Nos outros 40% da consulta, ele falou sobre o valor da cirurgia. Eu fiquei arrasada. Eu falei com meu marido, olha, a morte é melhor. Eu saí chorando, saí em pânico, com vontade de desistir. Porém, recebemos a indicação de um outro cirurgião, o Dr. Schuster. Ele analisou os meus exames, olhou no meu olho durante a consulta e ficou animado com as possibilidades de sucesso da cirurgia. Afinal de contas, eu era nova, com boa saúde e ele estava super acostumado a fazer esse procedimento. E observando o meu corpo no decorrer da consulta, eu percebi que aquele aperto no peito, angústia, tudo isso diminuiu. Eu notei uma estranha tranquilidade para lidar com aquele assunto tão complexo. Achei o médico. Falei para ele que eu não estava preparada para enfrentar a cirurgia naquele momento e perguntei se era possível a gente programar a cirurgia um pouco mais para frente. E ele me deu 45 dias. O medo me massacrava. E nesses dias, meu terapeuta e eu conversamos muito sobre isso. Eu aprendi que não podemos negar o medo. Afinal de contas, ele existe, ele está ali. Mas o que a gente precisa é dar devida proporção a ele e entender que a gente não é o medo e a gente é bem maior do que ele. E ainda naquela vibe de me nutrir daquilo que me faz bem, eu resolvi nesses dias me arriscar em algo que eu sempre tive vontade de fazer. Aula de bateria. Muitas pessoas me perguntavam, mas como assim você vai iniciar algo agora, que você vai ter que parar logo mais? E eu retrucava, e por que não iniciar? As 3 aulas que eu tive foram suficientes para aprender a levada da música do Creedence, aquela I wanna know, have you ever seen the rain? Foi muito legal. Familiares, amigas e amigos também me ajudaram a encontrar a confiança que eu precisava. Eu senti uma corrente de amor e positividade das pessoas que me querem bem, inclusive daquelas que eu nem conheço pelas orações. Foi incrível. 2 dias antes da cirurgia, eu escrevi uma carta de despedida para o tumor, para agradecer e me despedir. Afinal, ele tinha sido o meu melhor professor da vida. E eu, como excelente aluna, tinha aprendido a lição e estava pronta para a formatura, que tinha data e hora, dia 25 de outubro, às 7h30 da manhã. E nesse dia, que foi o dia da cirurgia, eu estava entregue e confiante. Eu entrei na sala de cirurgia muito tranquila, agradecida e conectada à espiritualidade. Eu estava realmente feliz. E na mesa de cirurgia, eu senti cérebros e corações estavam em sincronicidade. A cirurgia foi um sucesso. Porém, na UTI, vivi momentos bem desafiadores. Um desmaio ao tentar caminhar com a ajuda da fisioterapeuta. A equipe de plantão toda correu, me colocou na cama, tendo que abaixar a minha cabeça para facilitar a oxigenação. Agora imagina, eu tinha acabado de operar o cérebro. Foi solitário, foi assustador e eu não sabia se estava tudo bem comigo. A gente não entende muito bem o que se passa, é tanto aparelho monitorando, acesso, sonda, nossa, isso tudo me deixou muito, muito tensa. Foi aí que o medo surgiu de novo, com força total. E quando ele estava se tornando maior do que eu, eis que uma alma abençoada passa no corredor assoviando uma música. E adivinha qual música? I wanna know, have you ever seen the rain? Lembra? Um sinal do universo para me tirar do meu foco do medo, para que eu pudesse voltar a sonhar. No dia seguinte, fui para o quarto e pude ficar com a minha família. A previsão era de eu ficar no hospital uns 5 dias. Eu operei na quarta e tive alta na sexta-feira. E nessa passagem pelo hospital, a minha irmã capturou um momento singular. Eu não vi ela tirando essa foto. Olha só,
Essa foto, eu me emociono muito. Meus pais me ajudando a pentear o meu cabelo no dia seguinte da cirurgia. Eu estava com a cabeça aberta, com pontos, super vulnerável, frágil, e eu me emociono muito ao olhar para essa foto. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos pais com aquele olhar de julgamento, olhando para as coisas que eles poderiam ter feito melhor. E são os pequenos gestos que dizem muito sobre o que vale nessa vida. São os pequenos gestos que dizem muito sobre humanidade. E a gente precisa celebrar as pequenas conquistas, valorizar os nossos pais, independente de quem eles são, e também honrar as nossas cicatrizes. Toda cicatriz representa superação. E ao tirar os pontos no consultório do médico, para minha surpresa, o consultório dele era o consultório daquele médico que quase me fez desistir. Eu estava sentada exatamente na mesma cadeira, agora num contexto totalmente diferente, com boas notícias de que o tumor era realmente benigno e de que eu estava de fato curada. Tudo que vivi me mostrou que a gente não tem o poder de escolher os desafios na nossa vida, mas a gente pode sim escolher como lidar com eles. Vivenciar um meningioma me impulsionou e continua me impulsionando a retribuir ao universo toda a sua generosidade. As redes sociais me dão a oportunidade de conversar com outros pacientes que estão passando ou passaram pelo que eu vivi. São encontros mágicos de vida. E esse vídeo é também um desses encontros mágicos. Além de ser um encontro comigo mesma, é um encontro com você, que está aí do outro lado. E assim como eu aprendi que eu não era o meu tumor, eu te digo, você também não é esse desafio que você está enfrentando aí agora. Você é muito mais do que isso. Einstein já dizia que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Cabeça aberta esse cara, hein?